Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu não sabia nem o significado dessa palavra. A Dai foi quem trouxe. E aí eu falei para ela, então me explica o que é isso, por favor. Ela me explicou, eu entendi imediatamente, é fácil, vocês vão gostar desse assunto, mas eu vou deixar agora ela falar e explicar o que significa esse assunto que ela trouxe para a gente conversar hoje. Dai. Então, a ideia da conversa é falar sobre liminaridade, que é um nome pomposo para algo que muita gente vive. Não tem quem não tenha passado por isso em algum momento, que se chama o limbo. É quando você tem alguém e não tem. Quando para todos os efeitos você está sozinha, mas o teu coração não está vazio. Tem uma pessoa que volta e sai e volta, e tá sempre dando trabalho. Tu não sabe se vai pra frente, se não vai, se ela uma hora parece que vai deslanchar o relacionamento, e aí daqui a pouco ele simplesmente se afasta. Outras vezes tu pensa, acabou, vou seguir em frente, começa a fazer todo um movimento para voltar a conhecer pessoas, para esquecer, acaba apagando uma mensagem e daqui a pouco do nada a pessoa reaparece e volta a tudo. Eu chamo isso de limbo. Então, há limbo para várias situações, como trabalho, como vida financeira, mas também existe o limbo no próprio relacionamento, na parte afetiva, por assim dizer. Quando tu está, eu entendi, quando tu está sozinha, mas não está. Essa pessoa pode voltar a qualquer momento. E também, eu acho que o principal sentimento é quando lá dentro do coração, tu sente que está ligado àquela pessoa. Então, tu não está totalmente aberto a um outro relacionamento, né? Às vezes tem algum objeto que te liga ainda a essa pessoa. Sabe essa coisa de esqueci, né? Mulheres, esqueci uma maquiagem, esqueci um pijama, não sei, alguma coisa na casa do ex-namorado e ele não te devolveu, tu também não foi buscar. Então tem às vezes um objeto que fica de ligação com essa pessoa e o coração parece que ele de uma certa forma ele está preenchido. E na verdade, assim, às vezes é ex-namorado e às vezes é até um ex-ficante. Às vezes pode ser inclusive um fantasma. Quem não teve um fantasma na sua vida? É uma pessoa que está contigo, mas ninguém vê, ninguém sabe. Tu encontra com ela numa sexta, sábado ele desaparece, domingo ele te manda uma mensagem, daí na outra quinta-feira ele faz um contatinho, daí desaparece 5 dias ou um fim de semana inteiro, reaparece, aí vocês passam um fim de semana juntos, daqui a pouco ele desaparece. E tu não sabe se a coisa vai pra frente, se não vai, se ela vai... Uma hora a pessoa se declara, outra hora a pessoa enche de dificuldades, cria obstáculos e se afasta. Então, é uma situação que a gente... É muito difícil, tu não consegue nem ir adiante e nem digamos assim... Romper totalmente e nem fica junto. E nem fica junto. E eu acho que é uma das circunstâncias bem mais difíceis, porque quando que tu tem que entender que não vai rolar ou quando tu percebe que pode sim rolar? Será que a situação que está no limbo pode um dia realmente desenrolar? Ou é só uma forma de tu prolongar uma situação que não vai nunca se efetivar? Quando é que tu sabe essa diferença, né? Então, eu acredito que falar um pouquinho sobre o limbo talvez clareie um pouco as ideias. E aí a gente se pergunta, tô perdendo tempo com essa pessoa? Por que ela tá comigo, mas não tá? Por que eu saio com ela, mas ela não me assume? Por que eu acabo, por exemplo, no Dia dos Namorados ficando sozinha e a pessoa desaparece, mas aí na outra semana ela chega cheia de amor para dar e depois desaparece de novo. Então tu não consegue fazer planos, tu não consegue... Daqui a pouco tu tá pensando em conhecer uma outra pessoa, mas como ela tá no teu coração, tu sente alguma coisa por ela, basta ela ligar e tu já larga tudo e volta. Quando que a gente consegue sair desse limbo, desse período de liminaridade? Sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando que assim, às vezes, de uma certa forma, isso também está agradável para quem está vivendo. Vamos pensar dos dois lados, porque nós não podemos pensar assim, né, mulheres, porque em canal Entre Amigas vão ser mulheres que estão aqui assistindo e conversando com a gente. Porque às vezes fica aquela situação assim de, ele some, ele não dá uma definição. Tá, mas e tu? E tu dá uma definição? Às vezes ele some ou ele não te chama, mas tu também não chama. Ele não se compromete, mas também tu não te compromete. Porque hoje, o se comprometer, ele está muito relacionado às redes sociais. Vocês já viram isso? Todo mundo já prestou atenção?
Eu trabalho bastante com redes sociais. Talvez para quem não trabalhe, tá tudo certo. Mas eu vivo muito as redes sociais porque faz parte do meu trabalho. Então eu também não quero me comprometer mostrando alguém nas redes sociais que eu não tenho certeza. Eu tô falando o que eu sinto, gente. Se eu não tenho certeza que eu quero que eu vou manter essa pessoa na minha vida, eu também não vou apresentar ela. Não é para família. É nas minhas redes sociais, porque para mim é um impacto muito grande. Quando eu trouxer alguém e disser assim, ó, eu estou com essa pessoa, estou namorando. Então eu percebo que muitas vezes não é só o outro. Olha só, muitas vezes também é do nosso lado, das mulheres, que é tu não querer te comprometer. Porque a gente pensa assim, tá, ele some. Tá, e se ele não sumisse? E se ele quisesse um relacionamento mais sério, já de cara, será que não seria tu a se assustar e sumir? E se já te pedisse em casamento, hein? Porque tem muitos homens que são das antigas, já querem logo casar. Eu acredito que sim, acho que você tem toda a razão em relação a isso. Só não concordo com a história de que tem muito homem querendo casar. Eu não conheço nenhum, sinceramente. Os que eu conheço dizem que não querem casar mais. Mas claro, tô brincando. A questão é que também tem muito isso. E eu já passei por situações assim. E tive que me perguntar realmente em alguns momentos, será que não era eu mesmo que preferia manter essa situação? Porque de um certo modo eu também não preciso tomar decisões, não preciso me comprometer, mesmo e se comprometer não necessariamente com essa pessoa, mas se comprometer a achar alguém realmente compatível. Então às vezes tu fica com alguém e tu vai levando aquilo porque tu não conheceu ninguém melhor, porque tu tá com outras questões de trabalho, tu não sabe se é aquela pessoa mesmo, ela também tá meio na dúvida, então Mas então, como eu estava falando, a questão de que às vezes a gente está no limbo, ou seja, prefere ficar com alguém mais ou menos, que tá e não tá, que some, desaparece, por medo também um pouco de ficar sozinha, mas também porque não quer tomar uma atitude, não quer se posicionar, não quer realmente encontrar alguém que vá fechar contigo. Então, prefere ficar nessa situação assim que não tem que se responsabilizar, que não tenha que tomar decisões, que não tenha que efetivamente ver esse relacionamento, inclusive com a própria pessoa. Talvez tu mande sinais duplos de que tu quer e ao mesmo tempo não quer. Então, às vezes, tu pensa, aquela pessoa não quer nada. Eu acho que é isso que eu estava querendo me dizer, né? Porque, só que ao mesmo tempo a gente também entra nisso, nessa ciranda, e de uma certa forma sinaliza que aquilo ali pra ti é o que tu aceita, é o que de certa forma até tu quer, porque é uma forma de tu se manter com alguém e não estar e não estar e não realmente não precisar escolher, agora eu vou ter que terminar com essa pessoa porque eu quero alguém com quem eu feche, com quem eu quero ter um relacionamento sério, ou eu quero essa pessoa, eu quero ver se ela vai querer ou não, e se ela não quiser, ter que tirar ela da tua vida. Imagino que foi isso que tu quis me dizer, né? Porque para ter um relacionamento existe responsabilidades dos dois lados, mas vamos falar do nosso lado. Tem responsabilidades, tem coisas que tu tem que abrir mão, tem um tempo que tu tem que também ceder para essa pessoa, deixar ela ocupar um tempo da tua vida. Outra coisa é tu também te privar de algumas liberdades que tu gosta. Dependendo de quem gosta de uma liberdade, eu sou uma pessoa que gosta de liberdade. E o que é liberdade para mim? É eu poder ir e vir sem eu dizer para alguém onde é que eu tô, o que eu vou fazer, sem eu ter que estar todo o tempo compartilhando com alguém, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Claro que eu também entendo que é algo que é uma questão de hábito. Tu começa a ter o hábito de fazer, fica mais fácil. Mas eu gosto de ter uma liberdade onde eu decido nesse momento que eu vou fazer alguma coisa e eu vou fazer sem pedir a autorização, sem falar com alguém. E quando tu tá namorando com uma pessoa, também tem as questões dos ciúmes, de algumas coisas que tu não vai poder fazer sozinha. Então a gente sabe que precisa abrir mão de algumas coisas, inclusive quando tu tá ficando com uma pessoa de uma forma mais séria. Existe o ficar sério, né? Não sei agora, também pensei. Ou ficando de uma forma mais sério. Mas tem a questão que é importante, porque tem a questão, a pessoa ela vem com uma carga também. Então tem os BOs que ele tem problemas no trabalho, ele tem filhos, daqui a pouco de um outro relacionamento.
tem a família, tem uma série de coisas que tu também vai ter que assumir de uma certa forma. Então, no período que tu tá nessa espécie de limbo, tu fica com ele sem compromisso. Aí no final de semana que ele tá com o filho, com a filha, ou com vários, por exemplo, tu não tem preocupação nenhuma, tu tá com os teus, ou tu tá fazendo as coisas que tu gosta de fazer, os programas com amigas, esporte, enfim, com a tua vida social. No momento em que tu assume alguém, isso passa a ser uma espécie do... Além da tua família, tu vai ter que assumir a família da outra pessoa. E aí tu vai ver a vida como ela é, digamos assim, sem aquela questão do encontro, vai ser todo dia, uma rotina, ligação, saber onde é que ela tá, onde é que vão, o que vai ser feito. Então, apesar de a pessoa, em geral, todo mundo tem a sua própria vida, no momento que a pessoa joga futebol, tu faz a tua caminhada, ou vai na academia, ao mesmo tempo também tu vai ter que começar a adaptar a tua rotina para se adaptar àquela pessoa. Então, às vezes, o limbo serve um pouco, né, essa permanência, para evitar que as coisas se tornem sérias demais, ou para evitar que termine de uma vez porque tu gosta daquela pessoa, ou para evitar que tu vá atrás de alguém que seja mais compatível, como eu tinha falado. Então, a liminaridade, ao meu ver, assim, é um período complexo. E o mais complicado, assim, é que ele não tem um tempo certo para acabar. Não é 2 meses, 3 meses. Pode levar 1 ano. Tem gente que fica 2, 3 anos nessa função, nessas idas e vindas. É porque a liminaridade, tu não está com a pessoa. Não, é isso. Isso. Tu não está nem ficando, nem namorando, não, nada. Ficando também. Não, pode ficar, só não tá com ela específica. É o limbo. Tu fica, mas tu não é nem namorada, nem ficante, nem amante e nem esposa. Tu é apenas alguém que ele procura, com quem tu fica. Pode ser até que tu tenha tido alguma coisa e terminou, mas ao mesmo tempo não terminou porque tu volta. É aquelas idas e vindas. O limbo pra mim também é isso. Não é só necessariamente tu não ficar e estar afim da pessoa, não. É tu manter esse vínculo com ela de algum modo. Seja dormindo um sábado por mês com ele, seja saindo, viajando um final de semana e depois perdendo contato para retomar. É as idas e vindas. Pode, inclusive, ter até namorado, se for o caso, e a coisa não deslanchou por problemas, a pessoa se afastou, mas daqui a pouco ela volta. E tu fica nesse limbo com a pessoa propriamente dita. Porque tu continua ligada à pessoa. E ela também a ti, de algum modo. Uhum. Nem que seja assim por eventuais saídas, por uma tentativa de namorar e terminar, mas não consegue. E aí, quando tu tá tentando sair daquilo, a pessoa te puxa de volta para aquele momento, ou é tu quem faz isso, porque não encontrou alguém, e aí tu vai ficando naquela coisa. Não, ele não tem um papel específico, e que não tem, por mais que tu fique com ele 5 meses, 6 meses, 1 ano, ele não é definido, ele não é alguém. Ele não é alguém para tua família, ele não é alguém para ti que tu possa dizer assim, olha, este é meu marido, este é meu amante, meu namorado. Ele é um amigo, é mais que um amigo. Então ele não tem um papel definido. E isso ele pode durar um tempo, mas não pode ser definitivo, porque o limbo não é definitivo. Uhum. Eu entendi assim que não é, que é uma espécie de ficante, mas não é um ficante assíduo. Pode ser assíduo? Pode ser assíduo, mas não é limbo. Porque o limbo, o ficante assíduo, pode ser o limbo porque ele não se transforma nem em namorado, nem em marido e nem em ex. Ele fica naquele vai e não vem, entende? Mas isso não seria um ficante? Mas o limbo, o ficante é um deixa. Liminariedade. O que eu tinha entendido era tu não estar com a pessoa... E nem sem ela. E nem sem ela, porque tu tá na expectativa de que ela volte. Mas é que dentro do limbo tu pode ter essa expectativa, porque ele pode passar períodos afastado de ti, sem que tu só tenha a expectativa de que ele vai voltar, mas tu não sabe o que ele tá fazendo, né? Ele não faz contato, e daqui a pouco ele faz. E daí você sai mais um pouco, mas tu continua no limbo, porque ele não se define se ele quer namorar, se quer ficar, se não quer. Se quer ficar contigo para mais alguma coisa. Aí desaparece de novo. Tu continua dentro de uma não relação. Ela existe, há períodos de afastamento em que tu espera, há períodos que tu
tá com ela e tem uma expectativa de que a coisa vai deslanchar e daqui a pouco tem um afastamento, então tu fica dentro de um padrão que não se define, fica indefinido. Quase vira um namoro, quase vira um relacionamento mais sério, quase termina, mas fica no meio termo. Entendi. É confuso, né, gente? Mas é confuso. Como qualquer relacionamento. Isso aí, bem isso. Como qualquer relacionamento. Porque existe hoje, a gente vai ver várias formas e a gente vai deixar para uma próxima conversa falar dos tipos de relacionamento. Porque, como eu falei antes, puxa, é estar ficando com alguém, é estar namorando com alguém, é não estar nada, mas estar com uma expectativa, porque às vezes a expectativa só está na tua cabeça, o relacionamento está só dentro de ti, tu está com uma expectativa de que o outro vai voltar, ou com aquele sentimento de que ainda existe alguma coisa entre vocês e a pessoa está lá vivendo a vida dela. Mas de alguma forma, em algum momento, ou em vários momentos, essa pessoa te alimenta. Ela te alimenta, ela aparece com mensagens, ela aparece, convida para um café, ela aparece e te dá olhares, te toca, te convida para sair, ela fica um fim de semana, fica contigo, depois ela diz, olha, estou com problemas na família, meu filho está com problemas, eu estou passando por uma questões de trabalho difíceis, e dá um sumiço. Daqui a pouco, quando tu está tentando voltar, tentando achar a saída para isso, a pessoa retorna. Então, a expectativa e a espera, em geral, ela é alimentada pelo outro. Dificilmente, claro que pode existir alguém que espera, que tem expectativa, e ser completamente fora da realidade. E isso até, a gente pode até falar que tem uma novela da Globo que está acontecendo isso, que tem uma personagem, que é a Brigitte, que é interpretada pela Tata Werneck. Essa é um caso patológico. Ela conhece uma pessoa e ela acredita que ela está tendo um relacionamento com ele. E eles só transaram uma noite, só ficaram uma noite, e ela começa a perseguir e acreditar que aquilo ali é um relacionamento. Então, assim, existe sim a questão patológica da gente ter expectativas, achar que tá, e a pessoa nem tá pensando nisso. Ela só te joga alguma coisinha, ou ela responde alguma mensagem que tu... E com tudo isso, eu acho que é fundamental saber se essa situação, esse estado, tá te fazendo bem ou te fazendo mal. Acho que isso é o principal de tudo, né? E a gente pode, inclusive, já deixar esse assunto para o nosso próximo vídeo, nosso próximo bate-papo. Quanto tempo deve durar o limbo? Como a gente pode fazer para sair dele quando começa a ficar tóxico pra gente?